Você que encontrar, dá um glória do tamanho da sua vitória. Isso. Oh, aleluia. Xerede canta la manarachei. O Senhor está nesse ambiente, queridos. O Senhor está nesse ambiente. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, pois, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e seus filhos o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o quê? Sede, porque a água que eu lhe der fará nela uma fonte para jorrar para a vida eterna. O 15 para encerrar. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Queridos, eu queria estar ministrando nessa manhã, subordinado a um tema: Cristo, a fonte de água viva. Esse texto começa dizendo que Jesus agora fica sabendo que os fariseus estão levantando uma intriga, um comentário, um disse-me-disse, um falatório, como nos nossos dias, dizendo que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. E o texto continua dizendo: se bem que Jesus mesmo nem batizava, mas alguém fazia no nome dele. E quando alguém faz no nome dele, é ele que está fazendo sim. Quando alguém faz no nome dele, deixa eu te falar, toda obra que o Espírito Santo tem para fazer através da sua vida é no nome dele. Porque se não for no nome dele, não funciona. Se for no nome dele, eu não sou amparada. Se não for no nome dele, eu não sou capacitada. Obrigada, minha amada. Até para trazer essa água tem que ser no nome dele. A Bíblia diz em João 3,27 que o homem não recebe nada sem antes do céu não lhe for dado. Então tudo que nós fazemos é no nome dele. Deixa eu beber um pouco d'água porque eu estou nervosa pra caramba. Enquanto isso você glorifica. E Jesus agora então vai deixar a Judeia e vai voltar para Galileia. O texto diz: e volta outra vez para Galileia, porque Galileia foi o núcleo, o local onde ele fora criado. Ele agora então está indo no percurso da Galileia. Nós sabemos muito bem, eu creio que vocês já estudaram sobre essa passagem, vocês conhecem, que o percurso mais rápido entre a Judeia e a Galileia, e todos sabem que a menor distância entre dois pontos é o quê? Uma linha reta. Jesus, ele poderia descer pela Pérea,
Ele poderia descer pelo Jordão, ele poderia não adentrar em Samaria. E o texto fala que os samaritanos não se davam com os judeus. Havia uma rincha, vocês sabem, desde que Salomão morre, Roboão vai brigar pelo trono, e ali vai haver a diáspora das 12 tribos, ficando então 10 tribos no Reino do Norte, com a sua capital em Samaria, e 2 tribos no Reino do Sul, com a sua capital em Jerusalém. Nós sabemos que a partir dali, a partir da morte do rei Salomão, houve então uma divisão de reinos, e os samaritanos e os judeus não se davam, não se comunicavam. E eu quero orar nessa manhã, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer uma aliança maior ainda no meio da Imubarra, uma aliança maior ainda no meio da Imubarra. Aqui não pode haver 2 reinos, aqui só pode haver um reino, porque quando Cristo foi na cruz do meio, Ele unificou aquilo que estava destruído, aquilo que estava dividido, foi unificado pelo Senhor. E Ele agora então não escolhe nem descer pelo Jordão, nem pela Pérea, mas Ele escolhe adentrar em Samaria. Apesar de Samaria não ser o lugar mais confortável. E deixa eu falar com alguém nessa manhã que às vezes está indo para lugares que para você. Você acredita que Deus pode levar você em lugares que para você não é confortável, mas para o céu tem propósito? Você imagina comigo se Jesus não entrasse em Samaria? Talvez os discípulos, e Pedro mais afoito, mais colérico, sanguíneo, porque ele tinha todas as características, dissesse: Jesus, o senhor está ficando muito bem não. O senhor não sabe que a gente não se dá com os samaritanos? Vamos cortar pelo Jordão, vamos descer pela Pérea, vamos pegar um caminho até mais longo. Mas ele está dizendo assim para os seus discípulos: ei, ficai quietos e vejam o que eu vou fazer. Sabe o que está precisando nos nossos dias? Muitas vezes a gente calar vozes externas e ouvir uma voz que está aqui dentro, latente, dentro de você. E essa voz não é a sua alma dizendo, é o Espírito Santo. Porque o que eu falo aqui, o seu ouvido ouve, mas o que o Espírito Santo fala, a sua alma decifra. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito. E o que está precisando é a gente calar, neutralizar, dar limites, colocar muros e vozes que estão entrando e tentando tirar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Ah, queridos, eram 12 contra 1, pastora Maria Tereza. Eram 12 dizendo para Jesus. É claro que o texto não fala, mas a gente com a mente de Cristo, né? E como dizem os pregadores, conjecturando, a gente pode entender que os discípulos, a princípio, não concordaram com a entrada por meio de Samaria. E o texto vai dizer que ele está então adentrando em Samaria, e isso era a próxima hora sexta. A hora sexta, nos nossos dias, no nosso horário, no nosso fuso horário, é ao meio-dia. O texto continua dizendo que ele, cansado do caminho, se assenta junto à fonte de Jacó. Ou melhor, ao poço de Jacó. Entra numa província chamada Sicar. Se assenta junto do poço. E isso era por volta da hora sexta, ao meio-dia. Até aqui, pastora Marilene, está tudo bem. Jesus saíra da Judéia, Jesus estava cansado. Naquela época não tinha Uber. Não tinha Uber táxi. Não tinha os nossos carros. Não tinha, muito mal que tinha era um cavalo para alguns discípulos irem. Um jumento, alguma coisa desse tipo. Mas eles estavam cansados, porque eles iam caminhando. Deixa eu falar com alguém nessa manhã. Tem propósitos de Deus na sua vida que você vai precisar caminhar sim. Não dá para ficar parado esperando cair do céu. Faça parte do milagre que Deus quer fazer na tua vida.
O que Deus está pedindo você para fazer? E você está dizendo: ah, mas esse percurso é muito difícil. Tem monte, tem chacais do deserto, tem nômades do deserto. E o Espírito Santo está dizendo: ei, eu tenho uma Samaria para você entrar. Eu tenho um lugar para você entrar. Eu tenho alguém esperando você entrar nesse ambiente e transformar essa vida. Aleluia! E agora ele senta ao poço, e isso é por volta da hora sexta. Ele está cansado e com fome, é normal. Até aqui está tudo normal. O que não está normal, meu levita, é uma mulher vir à fonte, vir ao poço, ao meio-dia para tirar água. Nós sabemos que pessoal, as mulheres da época, elas iam tirar água ou no começo do dia, ou no final do dia. A gente entende bem de calor, amém? Hoje não está muito não, mas está fresco, mas a gente entende bem de 40, 42 graus, amém? Imagine isso para Israel. Ao meio-dia, ninguém sai de casa por livre e espontânea vontade porque acha legal. Se você tem que ir ao shopping, você vai de manhã. Se tem que marcar uma consulta, marca pela manhã. Se tem que fazer compra, vai até no final do dia. Mas você não vai ao meio-dia. Ao meio-dia você fica em casa, porque ao meio-dia é o momento de você estar preparando as coisas dentro de casa. Ao meio-dia você está com fome. Ao meio-dia você quer ser tratada. Ao meio-dia você quer tomar um banho. Ao meio-dia você quer fazer alguma coisa no lugar de aconchego. Mas essa mulher, ela está vivendo uma segregação social muito grande. O texto lá na frente diz que ela já havia se casado com 5 homens. E o marido, o homem que ela está agora, não é dela. Ou seja, ela está compartilhando com alguém. Ela está vivendo numa segregação. É uma mulher que anda pela rua escondida da sociedade. É uma mulher que anda pela rua no momento em que ninguém está vendo. Mas quando ela chega naquele poço, naquele ambiente que ela ia todos os dias, ela encontra a fonte assentada no poço. Ela encontra a fonte assentada no poço. E eu trouxe aqui para as nossas vidas. Primeiro o Senhor ministrou no meu coração. Meu esposo costuma dizer que antes da comida chegar nos pratos, ela passa pela panela. Dificilmente a gente faz a comida direto no prato. Geralmente a gente faz primeiro na panela. E aí o Senhor ministrou no meu coração algumas lições que a mulher samaritana aprendeu no poço. A primeira lição que ela aprendeu no poço, aleluia, é que Jesus estava esperando por ela. Foi Jesus, minha linda, que chegou primeiro. Não foi ela que chegou primeiro, sabe por quê? Tem dias da sua vida que você vai ser surpreendido, surpreendida por aquilo que Deus vai fazer na sua história. Sabe quando isso vai acontecer? Quando a fé começar a ser ativada dentro de você. Sai desse mundo natural hoje. Eu sei que você vai para casa, eu tenho um churrasco te esperando, tem um familiar que vai te visitar, mas a gente tem alguns minutos ainda aqui nesse ambiente de glória. Sai do natural, desliga do fogo do arroz, desliga da máquina de lavar, desliga da prova amanhã na faculdade, desliga do paciente que vai atender, desliga do amigo que vai aconselhar. Seja ministrada nessa manhã pelo Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus. Ele chegou primeiro naquele poço. Ele sempre vai chegar primeiro na sua vida. Imagina, pastoras, o que Jesus fez para alcançar aquela mulher. E quando eles cantaram aqui, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixas. Ele deixa mesmo, só pra me encontrar, não posso comprá-lo. Mesmo assim se entregou. É impressionante esse amor. Infinito e ousado amor de Deus. Queridos, esse amor é infinito. Jesus não tinha necessidade de passar por Samaria se não fosse para salvar uma mulher. Imagine o que Ele não fez por você.
Quando os ministros estavam aqui cantando esse hino, eu me deportei há 26 anos atrás, quando eu me converti. Eu era alguém improvável, olha aqui para mim. Eu era improvável. Tem mais alguém comigo que era improvável? Para estar aqui nesse dia? O inferno havia travado uma batalha contra a minha vida, mas Jesus entrou na minha Samaria. Jesus me esperou no poço. O meu poço era um baile funk. O meu poço era um altar de um clube cantando rap. O meu poço, eu ia todos os domingos naquele lugar para tentar ser feliz, para tentar me esconder de uma tristeza de abandono de pai e mãe. O meu poço foi um dia ter sido sequestrada e violentada. Esse era o meu poço. Mas um dia o Espírito Santo entrou dentro daquele clube e disse: aqui não é o teu lugar. Eu tenho altar, eu não tenho palco. Eu tenho altar, eu não tenho palco. Eu tenho altar, eu não tenho palco. Ele é poderoso para continuar a boa obra na tua vida. Ele é poderoso. Ele chegou primeiro no poço. Jesus já está lá. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você chegar na sua casa, o Espírito Santo está dizendo assim: eu estou indo na frente. Eu estou cumprindo o Salmo 139 na tua vida. Eu te cerco por trás e por diante. E sobre ti eu ponho a minha mão. O Senhor fala para você nessa manhã. Você crê nisso? Você crê que você é cercada e cercado pelo Senhor? Você crê que há, aleluia, uma legião de anjos te guardando? Ele diz assim, ó: tem lugar para o teu inimigo cair. Me pergunte onde. Não, diga onde. É do teu lado e à tua direita, mas você não vai ser atingido. Inimigo não cai em cima de você. Inimigo não te acerta. Ele cai na direita, ele cai do lado, mas não cai em cima. Porque aquilo que Deus levantou, aquele que Deus levantou, aquele que Deus achou, você é achado do Pai. Aquele que Deus achou não é atingido pelas armas do inimigo. Ele diz na sua palavra: eu quebro o arco do valente. Pastora Maria Tereza, quebrar arco é muito forte, porque quebrar flecha, o flecheiro vai lá, pega a outra e lança. Mas quando ele quebra o arco, ele diz assim: não tem mais arma na mão do teu inimigo. Não tem mais arma na mão do teu inimigo. Aleluia! E nessa manhã o Senhor neutraliza toda ação do inimigo contra a sua vida. E principalmente na sua mente. Bata no seu peito e diga assim: eu sou escolhida do Pai. Amém? A segunda característica que ela aprendeu é lidar na incredulidade. Quando ele vira para ela e diz: dai-me de beber, ela vai dizer: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? E aí o texto diz: porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aí ele vai dizer para ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela vai começar a dizer assim para ele, no 11 e no 12: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, pois, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, com seus filhos, o seu gado? Ela faz tanta pergunta para ele, que ela está sendo incrédula. Chega de incredulidade. Incredulidade não agrada a Deus. Se Deus falou o que vai fazer na tua vida, não faça perguntas, simplesmente creia. Creia, porque milagre não se explica, milagre se vive. Milagre o médico olha e diz: não tinha jeito. O que você fez? O exame foi trocado. Você não podia gerar. Você não podia gerar. E o céu está dizendo: hoje eu coloco uma semente dentro de você. Você pode colocar sua fé agora em ação. É o que? É o marido que você tentou 1, 2, 3 vezes e ele não se converte. É aquele diploma que você não consegue terminar essa graduação.
É o quê? É um sentimento familiar que está sempre em afronta. Essa família está sempre em desacordo. Está sempre parecendo que está vivendo na faixa de Gaza. Todo mundo brigando. É gritaria. É o quê? É o quê? Tira a incredulidade e habita na fé nessa manhã. Habita debaixo dessa fé nessa manhã. Porque o Senhor é poderoso para desfazer as obras infrutuosas das trevas. Porque Ele te chamou para o reino. No reino. E o reino dele é lugar de paz. O reino dele é lugar de milagre. O reino dele é lugar de prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo de você ter 10 milhões de dólares na sua conta. Quando eu falo de prosperidade, é você fazer tudo acertadamente. É você pegar para tocar um teclado e ele flui nesse teclado, vai. É você pegar na bateria, a bateria flui. Isso é prosperidade. É você pegar para ter uma oportunidade, uma saudação, um louvor, e o Senhor fala através da tua boca, porque é o Senhor que vai na tua frente. Quem está plantado junto a ribeiro de águas, diz o Salmo 1 assim: ele será como árvore frondosa, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, mas tudo que ele faz prospera, dá certo, vai crescer, essa célula vai crescer, esse namoro vai chegar um casamento, esse casamento vai gerar filhos, queridos, como Deus quer fazer milagre nessa manhã, aleluia. Então tira a incredulidade. A terceira coisa é um relacionamento íntimo com o Senhor. Não adianta eu aprender muitas coisas e trazer muita gente para esse cenário de milagre. Deu para entender? Cenários de milagre, na maioria das vezes, nós vamos estar só. Dói, né? A gente não nasceu para ficar só. E foi Deus que viu isso primeiro. Quando Ele virou e disse: não é bom que o homem esteja o quê? Só. Só que cenários de milagre não dá para colocar muita gente nesse ambiente. Porque nem todo mundo vai entender a voz que Deus falou no seu coração. Porque voz de Deus nos seus ouvidos é voz, na dos outros é eco. Não adianta tentar transmitir para terceiros aquilo que Deus falou para você fazer. Quem Deus já veio e se apresentou com algo assim que você disse: Senhor, não vou dar conta. E aí depois você foi lá, fez e você deu conta, porque quando Ele fala, Ele garante. Quem aqui já passou por isso? Eu hoje estou vivendo isso. Quando a pastora Marilei me chamou, eu demorei, não foi, pastora? Demorei. Ela estava no cruzeiro e me ligando: pastora, você não me respondeu. Porque eu falei: eu não dou conta de estar na Imubarra. Eu estou acostumada a pregar na minha igrejinha, para meus irmãos. E aí o Espírito Santo falou: eu não te falei que eu vou fazer? E Deus tinha me dado uma palavra aquela semana, que Ele me colocaria diante dos reis da terra. Creia, passe esse tempo a sós com Ele. Vai para Mateus 6,6. Deixa eu falar uma coisa: Mateus 6,6 não dá ibope no começo, mas no final você vai viralizar. Quem conhece o versículo já está rindo. E tu, porém, quando orares, entra no teu, feche e ore ao teu Deus em secreto, porque o teu Deus que te vê te recompensará como? Viralizou. Viralizou. E antes de viralizar aqui na terra, antes de alguém olhar para você e falar: o que está acontecendo? Que cheiro bom é esse? Antes de alguém ver os frutos que você está gerando, o céu está dizendo assim: olha ali, minha filha, está passando um processo, está na escassez, está no abandono, está estéril, mas eu estou vendo ela me buscando, passando um tempo de qualidade comigo, um tempo de qualidade com o céu. É isso que Ele quer. É bom viver em união com os irmãos, é ótimo. Viver na família é bom, a gente gosta de vez em quando. Enfim, é bom, mas o tempo com Deus não pode ser descartado.
Se você não tinha, não estou dizendo que todos não têm, se alguém porventura não tinha esse tempo de qualidade com Deus, procura hoje. E aí a gente olha para aquele filme Quarto de Guerra, né? E aí fala assim, mas eu não tenho um quarto de guerra. Você tem uma cama? Você tem um banheiro? Irmãos, eu já orei dentro de banheiro de hospital e já vi milagre acontecer. Você só precisa de um lugar para você ajoelhar, um cantinho do quarto. E faz daquele ambiente o teu lugar de encontro com o Pai. Daquele ambiente o teu lugar de intimidade, mas uma intimidade de qualidade. Deixa eu contar uma coisa que eu falo sempre quando eu prego para as irmãs. Não adianta ir para esse lugar de intimidade com o fogo do arroz ligado. Porque você vai ter 10 minutos para levantar e desligar. Não funciona. Com a máquina pentecostal, que ela gira e parece que sai do lugar, né? A máquina breia. Não adianta. Desliga a campainha da casa. Isso. Desliga o telefone. Vai para esse lugar de qualidade a sós. Desliga de tudo. E eu tenho certeza que o Pai vai te ver nesse cenário. E o Pai vai se revelar a você diferente. Você está entendendo isso? Adore ao Pai por um momento, vai. E a quarta coisa, aleluia, que ela aprendeu foi reconhecer o que é prioridade na sua vida. Eu não li o versículo 28 de João 4, mas diz que a mulher deixou o seu cântaro. Está sendo produzido aqui, reproduzido? Estava, que eu nem olhei para trás. João 4, 28. Vai dizer, então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Quando aparecer, me sinalize, por favor. E foi à cidade e pregou para aqueles samaritanos. Ela descobriu, queridos, que ela precisava de uma água como essa. Mas a necessidade dela mesma não era só essa água aqui. Essa água aqui era necessária para o seu corpo. Mas para a sua alma ela precisava de fonte. Ela precisava de Cristo. Aleluia. Não tem problema não, tá? Pode deixar. Foi? Ah, que legal. Olha lá. Deixou, pois, a mulher o seu? O cântaro diga era. Prioridade. Antes de Jesus. Deixa aí, tá? Era prioridade antes de Jesus. Quando Jesus chega, ela descobre que o cântaro não é mais prioridade. Quem comigo já passou por aquela situação? Ah, tem aqui, olha, por que eu não olhei para cá, né? Ainda vou me acostumar com essa vibe, tá? Jesus fala assim, tá vendo? Porque tu não olhou para baixo. E aí, quem quantos comigo já viu aquela cena assim? Eu tô precisando muito de oração. Mas alguém me chama no WhatsApp, eu digo assim, eu passo minha senha. Você está entendendo? Você ficou esperando o milagre, você ficou esperando o momento, mas aí alguém está precisando mais do que você e você diz assim, eu passo minha senha e vou lá orar por essa pessoa, vou lá dar um abraço, porque às vezes a pessoa só precisa de um abraço. E eu não sei como funciona aqui os homens, mas irmãos, deixa eu falar com o homem. Não é o Outubro Azul ainda não, mas deixa eu falar com o homem. Homem precisa se abrir. Homem precisa se aconselhar. Homem também chora. Homem também tem dor. Homem também tem desapego de coisas que precisa desapegar. E não é do Flamengo só não, tá? Porque eu sou flusão. Mas precisa desapegar de algumas coisas, tá? Homem também precisa entender o que é prioridade na sua vida. Deixa eu falar para você, casal. Prioridade na sua vida não é só a sua família. Prioridade na sua vida é o reino estabelecido dentro dessa casa. É um sacerdócio real estabelecido dentro dessa casa. Porque não adianta eu ter uma família rica, uma família próspera, uma família elegante, se o Espírito de Deus não habita nesse lugar. Ele precisa entrar. Ele precisa entrar. Eu não sei qual é o teu cântaro, mas deixa esse cântaro de lado hoje. O que é o teu cântaro? Você veio aqui para essa fonte, você trouxe um cântaro. Você não precisa mais dele. Amém? Você não precisa mais dele. E aí ela diz lá, ó. E foi à cidade e disse àqueles homens. Aí pensa comigo, eu já encerro. Só que o pregador quando diz que vai encerrar é no mínimo 3 vezes, tá? E essa é a primeira.
Pensa comigo, ela estava vivendo numa segregação social, se escondendo da sociedade, porque já havia casado 1, 2, 3, tá igual aquele hino, uma vez, outra vez, vai em frente. Ela estava indo em frente. E o bonito da história, a pastora Maria Tereza, que é psiquiatra, é que mesmo ela vivendo toda a dor, ela está tentando sobreviver. Porque ela não está entregando os pontos. Ela está indo no horário em comum, mas ela está indo. Deus fala com alguém nessa manhã? Não entregue os pontos. Se existe dor na sua alma para você entregar os pontos, é aí que você tem que frutificar. Porque é nesse cenário de dor que o Senhor vai te fazer amadurecer. Deus não está querendo te ver sofrendo. Deus quer te ver amadurecendo. Quantos igual a mim, quando chegar aquele grande milagre, vai dizer assim: irmãos, eu tenho um milagre para contar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E aí começa dizendo. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua história. Você acredita nisso? E ela não podia nem sequer estar no meio da sociedade, mas ela vai e ainda fala com um homem. Pastor Jairo, isso é surreal. Isso não era o comum de acontecer. Ela não podia nem estar ali naquela vibe de estar no meio da sociedade. Quanto mais ir falar com um homem. Só que quando eu estou capacitada pelo Espírito Santo, não tem porta que me segure. Quando eu estou capacitada, e tem alguém sendo capacitado hoje? Deixa eu falar para alguém que Deus fala ao meu coração nesse momento. Tem missionários aqui que o Senhor vai tirar daqui e enviar às nações. Tá? E Ele está te capacitando e preparando. Você não está esquecida. Essa mulher não aparece o nome dela, mas ela tem história. Não é porque não tem nome que não tem história. Não é porque não tem nome que não é conhecida. Você pode não ser conhecida pelo homem, mas pelo céu, o céu já te viu há muito tempo. O céu está investindo na tua vida há muito tempo. E ela vai pregar para aqueles samaritanos, ela vai deixar aquele cântaro. E o texto vai continuar dizendo, lá depois do versículo 28. E os samaritanos creram nela e foram até Jesus. E sabe o que eles vão falar para Jesus? Fica conosco. Não vai embora não. Aquele, minha amada, que nem podia entrar em Samaria. Agora os samaritanos dão legalidade para ele ficar. Ele não vai na provínciazinha, ele vai entrar em Samaria. Ele vai para a capital, ele vai para a cidade. Ele não está agora pelas beiradas, não. Ele está entrando com legalidade. Sabe o que o Senhor fala com você nessa manhã? Dê legalidade para o Espírito Santo entrar. Porque Ele está do lado de fora da porta batendo e está dizendo, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ah, Senhor, mas o Senhor já entrou, já mora no meu coração. E Ele diz assim, mas tem quarto da tua história que estão fechados. E se você quer ver milagre na tua vida acontecendo, deixa eu entrar. Ele quer entrar na tua história hoje. Assim como Ele teve legalidade para entrar em Samaria e ficou com eles mais 2 dias. A ideia dos discípulos era parar, comer, beber e seguir a viagem. A ideia do céu era salvo 1, salvo 2, salvo 3. Salvou você, o que está lá fora, o que está na cozinha preparando a comida, o que está no portão, os irmãos da mídia, os levitas. Salvou o nosso pastor Samuel que está em casa, salvou os nossos filhos e ainda vou mais. Assim como ele disse para Jeremias, salvou os filhos que você ainda nem teve. Filhos serão gerados. Netos em Cristo, netos crentes, netos tementes, filhos que vão receber o nosso cajado, vão passar na nossa pegada, na pegada da IMO. A IMO não vai se acabar, a IMO não vai extinguir, a IMO tem história, a IMO tem cajado, a IMO tem propriedade, a IMO deu legalidade. A IMO, essa é a bandeira que você está inserida. Você está inserido.
E os samaritanos agora vão virar então para aquela mulher e vai dizer assim, agora eu encerro. É a segunda que eu falo, né? Então falta mais uma. Não me sabota não, é a segunda? É. Pode ir até 4 horas. Estou brincando. E os samaritanos vão dizer assim para aquela mulher, agora já não é mais pelo que você fala, mas pelo que nós vivemos. Chega de viver a história do outro. Chega de viver a experiência do outro. Viva a sua experiência. Vem para a intimidade.